Foi muito emocionante quando ele chegou em casa, nunca vou me esquecer da empolgação dele. E imediatamente fomos a um laboratório e mandamos testar uma delas. E vocês podem ver aqui que o resultado foi de 95,72%. Enxofre puro com outros elementos que o compunham. Isso gerava um fogo extremamente quente, e um dos elementos presentes era o fósforo, que, como você sabe, Queima. não é bom. Mas você pode ver nesta seção de cinzas, nesta foto, várias cápsulas de enxofre ou pedra de enxofre que estão quebradas no material carbonizado. Você pode ver o enxofre ainda intacto em uma delas. E como ele explicou, todas essas estavam envoltas em uma cápsula cristalina durante o processo de destruição das cidades. A cápsula selou a bola de enxofre e as preservou para que nós, hoje, possamos ver a prova da história bíblica. Ron encontrou enxofre de vários tamanhos, então não sabemos o tamanho que tinham quando caíram do céu, porém devem ter sido bem grandes, porque ele encontrou várias que eram muito grandes. Agora, aqui está exatamente uma dessas pequenas cápsulas de enxofre, que se encontra firmemente embutida dentro deste material específico. E se você olhar de perto, você pode ver a grande quantidade de enxofre bem no centro do anel mais escuro. E essa em particular tem uma grande quantidade de enxofre puro. E há milhões e milhões dessas por todos esses montes de cinzas aqui, que são os restos das cidades da planície. Fogo e enxofre. Nós encontramos esta aqui e eu gostaria de ter uma régua na foto, mas ela é bem grande, são realmente muito grandes. E, então eu realmente acho que provavelmente quando essas coisas caíram, elas eram grandes. Uau! E é mais fácil encontrar o enxofre depois da chuva porque isso deixa a cinza instável e ela desmorona em alguns lugares, revelando o material interno, que está cheio de enxofre nas cápsulas cristalinas. Agora esta é a laje. Antes de removerem, sabe, a primeira foto que você tirou mostrando elas ainda lá, e na verdade, se você tivesse cavado ali e encontrado, as cápsulas são redondas. Elas não são achatadas e abertas. Elas são redondas. E estas estão rachadas. Estas são apenas algumas fotos de enxofre espalhado por aí. E o Ron adorava levar pessoas lá porque é muito empolgante procurar enxofre, É assim. e esta viagem que estamos prestes a mostrar. Ele tinha levado o filho dele, Ron, irmão da Michelle, que não está acostumado a manusear uma câmera de vídeo. Então está um pouco tremido, mas acho que dá para ver direitinho. Agora, Há muitos bem grandes, maiores do que aquele ali, mas também há uma quantidade considerável de outros menores, que estão distribuídos por toda esta área. Aqui está uma que está meio escondida. Aproxime-se um pouco mais. Existe de fato um conjunto duplo completo localizado dentro dessa cápsula. Aqui você vê onde estava um deles, bem na ponta da minha faca. Venha cá, olhe diretamente para baixo. Agora olhe para baixo na colina, vamos ver para onde foi quando rolou dali. E com certeza você consegue ver isso? Sim. Ok. Este é exatamente o tamanho certo para sair daquela cápsula. voltando ao início dos anos 90. Hum. Ron queria que eu participasse de um programa com ele porque queria que eu pudesse sair e realizar programas. Mas só agora, depois de todo esse tempo,
consegui me expor e mostrar meu rosto graças a esse programa. E logo no início, as pessoas contaram à plateia o quanto eu estava apavorada, e eu percebi que aquilo não era para mim. E fico feliz por ter feito isso, porque Ron precisava contar essas coisas. E então, neste programa, o que acontecia era que Ron, ela, a narradora, fazia uma pergunta. E o Ron se virava para mim e dizia: "Por que você não responde essa?" Então é isso que está acontecendo aqui. Então comecei a estudar combustão e o homem, um francês chamado Lavoisier, acho que esse é o nome dele, ele começou a estudar combustão e percebeu que substâncias queimadas com enxofre deixavam uma cinza remanescente que era mais pesada do que a substância antes de ser queimada. E isso acontece porque a reação química atrai moléculas extras do oxigênio. Então Deus providenciou queimar isso com uma substância que deixaria uma cinza mais pesada do que os materiais originais queimados, o que a torna tremendamente pesada. E ela é crocante por fora, mas nem toda. Você pode simplesmente colocar a mão ali e pegar. Por fora, o intemperismo fez com que ela ficasse meio crocante, mas depois que você passa dessa camada, ela é compactada. E agora, Ron vai falar sobre estar nos diferentes locais, encontrando os diferentes sítios. Nós encontramos em cada um desses 5 locais quantidades ilimitadas dessas esferas. Elas estão em todas as profundidades. Essas coisas penetrariam qualquer coisa que atingissem. Elas penetrariam pedra, madeira, até mesmo metal. E nós encontramos ouro vitrificado lá fora, que foi vitrificado e Tipo, vaporizado. vaporizado, exatamente. Nós encontramos os cristais que o ouro, quando é vaporizado, se transforma nesses sais. E nós, claro, encontramos esses com nossos sistemas eletrônicos. E também encontramos partes de esqueletos humanos que estavam todos queimados e retorcidos. Não há dúvida alguma de que estes são os restos de Sodoma e Gomorra e que foram queimados com um calor tremendo. Bolas de enxofre, ao abrir a casca cristalina, são redondas, e o Ron pediu uma explicação. Quando você vê essas bolas de enxofre saindo das cápsulas, elas são redondas e diz que choveu fogo e enxofre do céu, e tudo o que atravessa a atmosfera acaba ficando arredondado por passar pelo ar, e essas são redondas. E nós pesquisamos, fomos ao Smithsonian, conversamos com geólogos de todos os lugares. Ninguém jamais viu enxofre assim antes, em nenhum lugar. Você vai ouvir algumas pessoas dizerem: "Ah, eles têm isso em tal lugar ou em tal lugar." Mas nunca encontramos ninguém que conseguisse produzir essas bolas de enxofre em lugar nenhum. Uma das peculiaridades do material que é queimado na presença de enxofre é que sua densidade aumenta durante o processo de combustão. Em todos os outros processos de combustão que conheço, a densidade é reduzida, desde o material original até as cinzas. Mas as cinzas, o material que permanece após algo ter sido queimado por enxofre ou com enxofre, é mais denso. Isso poderia explicar por que durou mais tempo que o normal, mas a única explicação que consigo imaginar para ter durado cerca de 3.500 anos, ou melhor, 3.900 anos, creio eu, é que Deus quis que durasse. Assim como em 2 Pedro, creio que seja o 2º capítulo, 6º versículo. Acredito que esteja escrito que são uma amostra final, o que traduzindo significa um exemplo visual, e por isso Deus as preservou para esse propósito. Que elas não seriam um exemplo visual, se você não pudesse vê-las, sabe, ou se tivessem sido levadas pelo vento. Simplesmente incrível. É mesmo. E há alguns anos, Michelle, Dennis, meu marido Randall e eu, todos nós fomos para Israel. E eu estava com uma lesão nas costas e não podia escalar. Então eu levei um drone e aqui está um pouco dessas imagens.
Nós estávamos no local onde acreditávamos ser Gomorra, que fica no início, ou logo ao redor e um pouco abaixo de Massada. No começo, preste atenção porque você pode ver o quão perto está o Mar Morto. E também repare, ao olhar essas imagens, eu vou deixar rodando enquanto falo. Nós percebemos que o que acreditávamos ser ruas realmente se conectavam, sabe? Não era algo aleatório. Essas áreas se comunicavam umas com as outras. E em alguns lugares, o material de cinza deteriorado havia erodido e caído. Era demais para nós passarmos por essas áreas quentes, como bem aqui. O que você está vendo? Mas, Michele, o que você achou da primeira vez que viu isso? Ah, eu simplesmente achei incrível. Nós fomos lá, caminhamos ao redor e eu gostei de observar as estruturas dos diferentes edifícios. E nós conseguimos, o Randall nos mostrou onde podíamos encontrar bolas de enxofre, por isso nos divertimos imensamente desenterrando uma coleção tão vasta desses itens. E agora podemos compartilhar isso com as pessoas. Foi muito divertido, mas estava muito quente. Sim, sim. E eu vou deixar você assistir, Michele. Ela está lá de lado. Veja a que altura ela está. E ela está minerando bolas de enxofre. E desculpe, Michele, eu sei que você não vai gostar do ângulo, mas esse foi o único ângulo que consegui. Bem, você tinha que firmar os pés bem no chão, senão ia escorregar na neve fofa. Sim, amém, com certeza. E então você, Sabe, olhando para isso de longe, dava para ver que pareciam estruturas. Achei que vi uma porta no canto e depois parecia que havia degraus elevados em outro canto. Olha a que altura você está. sim, ela Era era muito alto. E então, como vocês devem se lembrar, em um vídeo que vimos há pouco, Ron encontrou um que havia rolado para longe. Bem, a Michelle teve uma experiência semelhante que vamos assistir em breve. Agora, repare que ela está cheirando, porque é assim que você sabe que é enxofre. Você encontrou isso no pé da colina, Simplesmente ali deitado. simplesmente deitado no chão. Enxofre. Aqui fica a parte preta e um pouco lá em cima. Às vezes, se você olhar lá em cima, você vê aquelas bolinhas marrom amareladas. Isto, Parece que podem simplesmente cair. sim, é assim que elas caem. Essa foi uma viagem realmente maravilhosa. Acho que me diverti mais com vocês do que tinha me divertido desde que o Ron estava vivo, sabe? E foi. Nós simplesmente tivemos um tempo maravilhoso. Agora precisamos falar sobre as temperaturas extremamente altas. Porque se você simplesmente, colocar fogo em alguma coisa, não vai acontecer o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Queimou muito rápido. Quando você queima um pedaço de madeira, as cinzas simplesmente se espalham. Isso queimou muito rápido. Foi queimado no local antes que tivesse tempo de se expandir. Bem, existe uma palavra para isso e chama-se ionização térmica. E isso pode ser aplicado a muitos processos diferentes. Mas neste caso foi sim, requer calor extremo, quase como uma reação nuclear. Mas não é nuclear, é uma reação que, na verdade, faz com que íons e outras partículas do tipo se reorganizem. E se você observar atentamente as camadas aqui, veja como elas se comportam. Isso é resultado de uma combustão repentina em temperatura extremamente alta, onde todos os elementos das substâncias em combustão foram separados por peso atômico. Isso fez com que eles se depositassem em camadas. E aqui você pode ver as camadas e elas são. É um fenômeno estranho. Não vemos isso em nenhum outro lugar. Eu gosto especialmente desta foto porque parece um pedaço de estrutura que tentou desabar enquanto estava sendo consumido pelo fogo. Foi queimado tão rapidamente que, no processo de colapso, ficou congelado no tempo. Esta foto aqui é absolutamente incrível. Nada poderia ter causado isso, exceto o efeito ionizante de uma combustão repentina a milhares de graus.
Em um instante, o fogo girou e ficou congelado novamente no tempo. Esta aqui é muito óbvia. Se você notar, as camadas acima e abaixo estão relativamente retas e alinhadas, mas esta camada é ondulada, mostrando que o fogo girou junto com esse material em particular. E realmente não temos como saber quais são esses materiais, porque a reação química que ocorreu quando isso aconteceu simplesmente mudou tudo. Ron acreditava que, se você notar quando virmos mais fotos, perceberá que os edifícios parecem ser muito altos. E então há toda essa cinza caindo. Se você está lá embaixo, ao nível do chão, olhando para cima, você pensa: uau, esses edifícios eram realmente altos. Mas Ron acreditava e ele encontrou evidências de que o fogo queimou completamente até a rocha matriz. E esta foto aqui confirma essa sugestão. Você pode ver as camadas da cidade com as rochas abaixo delas. O que você não consegue ver muito claramente, mas que podemos ver quando estamos lá, é que vai até a rocha matriz. Agora, esta é a primeira seção de cinzas que Ron me mostrou em 1988. E eu acredito que esta fica bem perto da estrada e realmente chamou a atenção dele. Ele já havia descoberto isso antes mesmo de eu o conhecer. E acho que foi isso que o levou a analisar essas coisas mais de perto. E ele vai falar sobre isso. De Sodoma e Gomorra. E como você pode ver, o vento fez com que isso começasse a girar e empilhou-o. Calor intenso. Abraão disse, ou como disse o autor do livro de Gênesis, subindo como fumaça de uma fornalha. E aqui você pode ver que as correntes de ar quente agitaram os restos da cidade de Sodoma. Nesses redemoinhos intensos, você pode observar claramente onde a pedra sólida foi queimada, e a madeira seca, e as pessoas e os animais, sem deixar absolutamente nada para trás para contar a história completa, exceto pelas cinzas. E mais uma vez, amigos, se assim o desejarmos, podemos acabar aos pés dos justos, reduzidos a cinzas, tal como vemos aqui hoje diante de nós. É uma escolha nossa. Deus colocou diante de nós a vida e a morte. E qual você escolherá? Agora, vamos analisar algumas evidências mais convincentes de estrutura. E não poderíamos realmente esperar, há 3.900 anos, algo que se queimasse e fosse tão frágil quanto isso quando molhado. Para, você sabe, ainda estar por aqui de verdade. Mas estas eram cidades cananeias. E as antigas cidades cananeias tinham muralhas extremamente fortes, que eram únicas porque eram muralhas duplas. Jericó é um exemplo disso. Você vai notar que são duas camadas, e era assim que eles construíam suas cidades. A muralha externa inferior tem contrafortes para torná-la super estável e impenetrável a invasões. Aqui está uma foto mais próxima de uma delas. Agora, estou usando isso como um exemplo porque é uma fortaleza egípcia antiga e apresenta características semelhantes, exceto que é feita de tijolos de barro, então não seria tão forte, mas é assim que seria a aparência. Aqui. Michelle e meu marido Randall estão aqui em frente a um dos objetos favoritos do Ron. Ele acreditava que isso era o que restou de um zigurate. Agora, zigurate é como uma pirâmide ou uma estrutura em degraus que eles usavam nos tempos antigos. Mas este aqui, se você notar, há buracos espaçados uniformemente localizados horizontalmente, mais ou menos na metade, e há outros
lá em cima também, mas você não consegue vê-los bem nesta foto. E Ron acreditava que, com base no que ele estudou sobre práticas antigas de construção, eles usavam madeira para segurar as diferentes camadas no lugar como mostrado aqui. E a madeira queimava muito mais rápido do que a pedra da estrutura. Ele fala sobre isso aqui. E você pode ver onde os troncos queimaram, tanto embaixo quanto em cima, mas eles são mais visíveis no nível inferior.